Bom dia! Vamos continuar nosso estudo sobre a blasfêmia do Espírito Santo. E como eu falei no vídeo anterior, eu vou fazer um parêntese da acusação dos fariseus. Nós vimos que eles questionaram a natureza de Jesus. Se ainda não assistiu àquela pregação, depois desta pode então ir até lá, até meu canal e ouvir aquela mensagem. E eu falei que ia dar uma pausa para falar justamente do ministério do Espírito Santo na vida de Jesus. Como o Espírito Santo operou no ministério de Cristo, especificamente no ministério de Cristo. Nós sabemos que o Espírito de Deus operou em Jesus desde o momento em que o anjo falou para Maria que descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado de Filho de Deus. Isso está em Lucas, capítulo 1, verso 35. Esta mensagem é um estudo, então não tem um texto específico. Ele tem vários textos que vão nos ajudar a esclarecer este assunto sobre como operou o Espírito Santo na vida de Jesus. Nós podemos até dizer não. Nós temos certeza de que Jesus agiu no poder do Espírito de Deus. Jesus realizou seu ministério acompanhado pelo poder do Espírito. Nós vamos ver neste trecho de Jesus, na conversa com os fariseus, quando Jesus responder, ele vai usar a expressão o dedo de Deus, em Lucas capítulo 11, verso 20. Ele vai mostrar certamente o poder de Deus agindo na sua vida. E lembremos, é um bom detalhe, sempre é bom lembrar disto quando falamos de Jesus, falamos do ministério dele, vamos falar tanto dele, que o ministério de Jesus não foi um ministério isolado da Trindade. Jesus agiu enviado pelo Pai no poder do Espírito. Isso é interessante porque sempre é bom lembrar que a Trindade não age na solidão. O Filho não age sozinho, o Espírito de Deus não age sozinho, o Pai não age sozinho. O conselho eterno da Trindade, que existe desde antes da eternidade e que sempre existirá, ele nunca se desfaz. Deus age como um só. Deus age na Trindade Santa, nessa harmonia eterna, nesse conselho eterno, nessa comunidade que age em santo amor. Nunca esqueçamos disso. Nunca deixemos de pensar nisso, porque isso é chave ao longo da vida de Cristo, é chave para nós, igreja, é chave para entender também a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque você vê que os fariseus em momento algum falaram diretamente do Espírito. Reparou disso? Eles falaram que Jesus agia possesso por Beelzebul e pela ação de Beelzebul. Não falam diretamente do Espírito, falam de Cristo. E mesmo assim, então, Jesus falou o que falou. Mas vamos lá, vamos seguir então com o nosso texto. Ali nós vemos o Espírito agindo em Jesus. Vejam que Jesus age em comunhão com o Pai. João 8:28. Abra sua Bíblia em João 8:28. É a discussão posterior ao fato da mulher adúltera. E na verdade a mulher adúltera permeia esta fala de Cristo, mas foquemos no verso 28 do capítulo 8 de João. Jesus vai falar assim: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Jesus falava a mensagem do Pai. Por isso a importância da oração em Jesus, para ouvir de Deus a mensagem, para ter comunhão, para fazer as coisas não por si mesmo, mas por causa do Pai. Jesus curou doentes pelo mandado do Pai. Jesus ressuscitou mortos pelo mandado do Pai. Jesus libertou endemoniados pela palavra, pelo direcionamento do Pai. Mas no poder do Espírito Santo. Tudo que Jesus fez, as suas palavras, as suas ações, o seu ministério, a cruz, a ressurreição, aconteceram no poder do Espírito Santo. E ali nós podemos pensar em algumas coisas, pelo menos. O Espírito de Deus, na ação de Cristo, tem vários aspectos. O primeiro, que o Espírito de Deus ungiu Jesus. Vamos para a história de Lucas capítulo 4. Mas nós não vamos ler Lucas capítulo 4. Quero somente que você foque em Lucas capítulo 4, mas com um olhar, e aí sim, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 61. Em Lucas capítulo 4, após a tentação de Cristo, a Bíblia diz que Jesus, no poder do Espírito, desceu para Nazaré.
E ali foi na sinagoga. E abriram e deram para ele o livro. O livro estava no profeta Isaías. O livro era o profeta Isaías. O texto era o capítulo 61. Achou o texto? Vamos ler juntos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E ali continua. Mas veja como começa. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ele foi revestido do poder do alto. O Espírito de Deus veio se derramando na vida de Cristo poderosamente. E quando nós lemos Lucas capítulo 4, quando Jesus entrega o rolo ao assistente, Jesus no verso 21 fala assim: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus está mostrando que ele é o ungido de Deus, ungido pelo poder do Espírito. Para quê? Para proclamar, para libertar, para curar, para restaurar. O poder do Espírito flui em Cristo por causa de que ele é o Messias, o Cristo, o ungido. As três palavras quer dizer o mesmo. Cristo em grego, Messias no hebraico, ungido no nosso português. Jesus é o ungido de Deus, ungido pelo poder do Espírito. Isaías capítulo 11 vai falar que do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Repousará. Está lembrando de uma imagem da Bíblia? Sim, a pomba que desceu sobre Cristo e desceu e repousou sobre os ombros do Senhor. Sim, é a imagem disso. O Espírito descendo, ungindo Jesus e a voz do Pai, nessa hora dizendo que Ele é o Filho amado, em quem Ele tem todo o prazer. Jesus é um ungido de Deus, ungido pelo Espírito. Ungido para quê? Isaías 42:1 fala que o servo do Senhor, em quem ele se sustém, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. O Espírito veio para que Jesus proclame a palavra do Pai. Mas não somente isso, o Espírito Santo em Jesus é uma promessa para nós, porque Jesus, pelo poder do Espírito, ele ia nos batizar. Lembra de Lucas capítulo 3, verso 16, quando João fala: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu já falei sobre esse batismo do Espírito e com fogo anteriormente, não quero entrar nesse assunto hoje, mas eu quero focar de que é Cristo quem vai então fazer que o Espírito Santo se derrame sobre a igreja. Assim como o Espírito de Deus desceu sobre Jesus, assim como o Espírito de Deus se derramou sobre Cristo, assim o Espírito de Deus desceria sobre a igreja. E nós vemos isso, a manifestação mais clara é Pentecostes. O Espírito desce sobre a igreja. E não somente isso. As palavras, o Espírito Santo fez que as palavras de Cristo estivessem cheias de poder, de autoridade. João 3,34 fala assim: o enviado de Deus fala as palavras dele. O enviado de Deus, é claro, é Jesus. Porque Deus não dá o Espírito por medida. Jesus veio para falar a palavra de Deus na plenitude do poder do Espírito de Deus. Jesus ouvia do Pai, repetia isso para o povo, mas o meio pela qual isso acontecia era através do poder do Espírito de Deus. É a Trindade em ação. Nós não podemos separar a Trindade do ministério de Jesus. As palavras de Cristo eram Espírito e eram vida. Elas chegaram até nós para quê? Para nos dar vida. Através do Espírito de Deus, o Espírito de vida, o Espírito que operou em Cristo. Mas também o Espírito Santo desceu sobre Jesus para quê? Para que ele fizesse as obras do Pai. Para que ele manifestasse por meio de sinais e prodígios o poder de Deus.
Ele vai falar isso nos seus discursos fariseus, quando usa a expressão o dedo de Deus. Mas em Atos 10:38, um texto que quem já vem acompanhando as minhas pregações, é um texto que eu gosto demais, porque vai mostrar a Trindade operando no ministério de Jesus. Atos 10:38, Pedro fala que Deus, o Pai, ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ungiu Deus a Jesus com o Espírito Santo, com poder, para fazer todas as obras. Lembra de Isaías 61? Jesus foi ungido para quê? Para libertar os cativos, para proclamar a boa palavra, para mostrar o ano da redenção do Senhor. O Espírito Santo veio para isso. O Espírito Santo transforma isso para nós. Ele nos dá essa vida, nos dá essa esperança. E lembre uma coisa, o Espírito Santo aponta para Jesus. Ele vai mostrar ao mundo quem é Jesus. O Espírito Santo não faz nada por si mesmo. O Espírito Santo não atua pela sua própria vontade. O Espírito Santo atua para glorificar Cristo, porque Cristo vai glorificar o Pai. Nós temos que ter certeza disso. Assim como Cristo, como o Espírito de Deus glorifica Cristo, Cristo glorifica o Pai. E nós temos que ter a certeza disso. O Espírito de Deus veio para mostrar Jesus, veio para revelar Cristo. Nunca esqueça disso, porque isso faz parte da obra de Cristo, da obra do Espírito, aliás, no ministério de Jesus. Por isso, amados, nós podemos ver esse paralelismo na obra de Cristo e na nossa própria vida. Nós também fomos ungidos pelo Espírito no dia da nossa conversão. A vida do Espírito está em nós desde o momento que cremos em Cristo. Mas não fomos somente ungidos pelo Senhor, fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. É a nossa garantia de que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus veio e nos batizou. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala que nós já fomos batizados pelo Espírito Santo. Desde o momento da nossa conversão. Nós não somente cremos, nós fomos selados, nós fomos ungidos, nós fomos batizados. Nós estamos pelo Espírito revestidos de poder e de autoridade para proclamar a palavra de Deus, para mostrar Cristo, para falar de Cristo ao mundo e revestidos também para, se possível, se for a vontade de Deus, também realizar prodígios e milagres. Nós vemos isso através da obra missionária, nós vemos isso através de tudo o que acontece. Aliás, uma conversão é um grande prodígio e milagre, sabia? Quando nós pensamos em prodígios e milagres, nós pensamos em milagres criativos, levantar mortos, cura de doenças, isso pode acontecer. Eu não vou dizer que não. Mas uma coisa é fato, o maior milagre é a conversão. Por quê, gente? Jesus poderia ter agido na solidão, Jesus poderia ter agido por si mesmo, mas ele não fez. E eu vejo nisso duas razões. A harmonia da Trindade. A maneira como a Trindade atua. Ela não atua sozinha, eles atuam em unidade. Mas, por outro lado, a dependência de Jesus ao Espírito de Deus fala muito forte para nós. Se Jesus dependeu do Espírito, imagine nós, humanos, pecadores, que podemos falhar. Jesus era humano? Sim. Era Deus? Com certeza. Poderia pecar? Não. Pecou? Muito menos. E dependeu do Espírito. Imagine nós. Nós temos que aprender a depender do Espírito de Deus. Nós temos que aprender a confiar nele, no seu direcionamento, e não entristecê-lo através dos nossos pecados, que é possivelmente uma das áreas que nós mais ignoramos. O entristecimento do Espírito por causa do nosso pecado. Esse redarguir que vem sobre nós, essa dor profunda que vem quando pecamos. Esse entristecer do Espírito, que é restaurado no arrependimento. Amados, não subestimemos o Espírito de Deus. Ele merece o seu lugar dentro da nossa liturgia, sem exageros, porque ele glorifica a Cristo. Ele sempre está presente em nós. Ele está no meio de nós. Ele, na verdade, é ele quem traz a presença de Cristo e do Pai em nosso meio. Não subestime o Espírito de Deus. Ele operou em Cristo poderosamente. Ele opera hoje na igreja. Podemos agradecer a Deus pelo Espírito Santo? Vamos orar e agradecer a Deus por isso. Pai, muito obrigado nesta hora em que nós glorificamos o Teu nome.
Eu oro, Deus, para que nós possamos agir no poder desse Espírito que também operou em Jesus. Vem, Senhor, na nossa vida. Enche-nos do Senhor, para que possamos proclamar a Tua palavra, Deus, com liberdade. No meio deste momento, tanta angústia, eu oro, Pai, para que na Tua presença nós possamos depender e viver essa glória poderosa, essa vida abundante. O Espírito Santo agindo com poder no nosso ser. Vem, Senhor, sobre cada um de nós. Que possamos viver como testemunhas, fiéis, com a autoridade do alto, para proclamar essa palavra. Em Cristo Jesus. Amém. Próxima mensagem, voltamos com os fariseus. Agora sim, quando eles falam que Jesus opera por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Mas essa é a próxima mensagem, você vai ter que aguardar até lá. Deus abençoe. Tenha um bom dia.